Capítulo 6, primeira parte, 1845. Hope seguia para casa através de Lordswood, depois de passar a tarde de folga em Woolard com Matt, Amy e seus filhos, quando ouviu um estalido atrás de si, como o de um galho seco pisado. Virou-se, mas não conseguiu ver nem ouvir nada. Se fosse um animal, ela teria escutado o mato farfalhar. Por isso, o barulho só poderia ser o de alguma pessoa se escondendo. Não estava assustada. Eram só 6 da tarde e em junho não escurecia, antes das 10, pelo menos. Além disso, ela e os irmãos gostavam de seguir as pessoas quando eram mais novos. Na realidade, se não soubesse que Joe e Harry estavam pescando na ponte em Woolard, teria pensado que era um dos dois. Mas eles tinham sido proibidos pelo Sr. Box, o guarda-caça de Hampstead, de entrar no bosque, porque ele suspeitava que praticavam caça e pesca em propriedade alheia. Felizmente, naquele dia, Box não os pegara com nenhum peixe do lago, mas disse que, se os visse de novo na floresta, ele os entregaria à justiça. Hope esperou um pouco e, não ouvindo mais nada, achou que tivesse se enganado e continuou caminhando. Quando, porém, ouviu outro estalido, virou-se a tempo de ver alguém se esconder atrás de uma árvore. Sabia que não era um adulto, pois o passo era muito leve. E achou que fosse uma menina, porque vislumbrou um lampejo de cabelo louro. Os Nichols, que moravam no Rocio, perto de sua antiga casa, tinham 2 filhas louras e uma delas, Ana, gostava de pregar peças nas pessoas. Então Hope resolveu entrar no jogo e também se escondeu atrás de uma árvore. Apertou a saia do vestido marrom contra as pernas, para que não a denunciasse, e esperou. Depois de mais ou menos 1 minuto, ouviu o som de passadas cautelosas. Vieram até a árvore onde ela estava escondida e pararam, tão perto que Hope ouvia a respiração da menina. Sentiu vontade de rir ao imaginar a fisionomia confusa de Ana, se perguntando como Hope teria conseguido desaparecer. Sorrateiramente, Hope contornou o tronco volumoso e então deu um salto. Peguei você! Mas, para seu espanto, não era Ana Nichols, mas Rufus. E assustado como um coelho. Desculpe, Sr. Rufus, balbuciou Hope. Achei que fosse outra pessoa. Ah, achou? Que bom, então. Quer dizer que essa é a graça da brincadeira, não é? Disse ele com um sorriso radiante. Estava esperando alguém aparecer fazia um bom tempo. Fiquei feliz quando vi você. Imaginei que não gritaria, como se eu fosse um assassino, como a senhorita Bird faria. Hope não gostava nem um pouco da cara de poucos amigos da senhorita Bird, e isso a fez rir. Rufus tinha 10 anos e era quase tão alto quanto Hope. Mas ainda parecia doce e inocente como quando tinha 5 anos. O cabelo louro quase lhe chegava aos ombros, tinha grandes olhos azuis e a boca cheia e macia. Ele puxara o nariz ligeiramente arrebitado e a pele clara como leite de Lady Hervey. Porém, no geral, era uma réplica mais nova do pai, que também tinha a boca muito feminina e o cabelo cacheado. Rufus parecia tão elegante em seu traje azul marinho de marinheiro quanto seu pai nas roupas de montaria. O que está fazendo aqui, Sr. Rufus? Perguntou Hope, jocosa. Pensei que não pudesse ir além dos terrenos de Briargate. Ele sorriu. Pois é, acho que não posso mesmo. E não me chame de senhor. Rufus está bom. Quer brincar de esconde-esconde? Hope completara 13 anos em abril, mas muitas vezes sentia a falta das brincadeiras que costumava fazer com os irmãos antes de seus pais morrerem. Sua vida era só trabalho, de pé desde as 5 da manhã,
pondo a cozinha em ordem dia após dia, muitas vezes até às 8 da noite, ou ainda mais tarde quando havia um jantar. A única pausa era sua tarde de folga, quando ia visitar Matt e Amy. Mas Amy era tão séria quanto a senhorita Bird. Tudo o que fazia era fofocar sobre os vizinhos ou se gabar de como seus filhos eram inteligentes. Albert não aprovaria que ela se atrasasse. Ele lhe lançaria um de seus olhares severos e apontaria para o relógio. Mas ela duvidava que fosse além disso. De vez em quando, Hope se perguntava o que Nell teria dito ao marido naquela noite, depois que ele a jogou contra a parede, porque desde então ele mudara da água para o vinho. Não passou a ser mais agradável. Continuava tão silencioso e emburrado quanto antes, mas não a agrediu mais, e parou de mandar nela e em Nell. Era muito esquisito, de fato, pois Hope sentia que ela ainda o irritava tanto quanto antes. Ele também não passara a ser mais gentil com Nell, mas tirava água do poço e trazia lenha para o fogão. Hope continuava cautelosa no trato com ele e fazia o possível para ficar fora de seu caminho. Por sorte, quase nunca precisava ficar sozinha com Albert. Logo após o enterro da cozinheira, chegou a substituta, Martha Miles, e Baines explicou a Hope que daí em diante ela seria uma ajudante de cozinha de verdade, ganhando 6 libras por ano, o que significava que trabalharia algumas horas a mais. Na tarde de folga, às quartas-feiras, sempre ia visitar Matt e Amy, e Baines providenciou para que ela e Nell pudessem ter folga na mesma tarde de domingo uma vez por mês. Hope brincou de esconde-esconde com Rufus por um bom tempo, e foi um pouco como nos velhos tempos, quando eles brincaram no jardim. Só que muito mais divertido, porque agora Rufus tinha mais idade e sabia se esconder direito. Por fim, Hope disse que teria que ir embora e que Rufus também deveria ir para não deixar sua mãe preocupada. Ele simplesmente deu de ombros. Talvez seja bom para variar do tanto que ela se preocupa com meu pai, replicou ele. Hope franziu a testa, presumindo que Rufus estivesse com ciúmes de o pai receber mais atenção de Lady Hervey do que ele. Você deveria ficar contente por eles serem felizes juntos. Seria muito pior para você se não gostassem um do outro. Ele a olhou com ar estranho. Felizes juntos? Eles quase nunca estão juntos. Até quando ele está aqui em Briargate, fica fora de casa a maior parte do tempo. Só volta para as refeições. Hope não sabia disso. Mas ela só via Sir William quando ele ia à estrebaria buscar Merlin. Também nunca tinha ouvido nada a respeito do assunto, através dos outros criados, pois Baines era muito rigoroso quanto a comentários sobre o que o senhor e a senhora faziam. Nell era um exemplo de discrição. Poderia contar a Hope o que Lady Hervey vestira para o jantar, ou que ela se deitara porque estava com dor de cabeça, mas muito pouco além disso. Ela e Ruth, de fato, conversavam muito sobre Rufus, mas apenas da maneira carinhosa como se fala sobre uma criança. Orgulhavam-se por ele ser inteligente. Repetiam coisas engraçadas que o menino tinha dito. E por causa disso, Hope sentia que o conhecia tão bem agora quanto na época em que brincavam juntos. Onde ele vai, então? Perguntou Hope. Sai a cavalo, vai visitar os amigos. Mamãe não gosta quando ele não volta para casa à noite. Hope riu. Achou que ele queria dizer que o pai ficava tão bêbado que caía em algum lugar e dormia. O pai dela tinha feito isso algumas vezes e acordado em um campo todo molhado de orvalho. Ele não deve gostar muito da maneira como se sente na manhã seguinte, observou ela. Rufus ficou intrigado e perguntou o que ela queria dizer. Hope explicou. Não acho que meu pai acabe caído em algum campo, disse Rufus, parecendo perplexo que Hope pudesse sequer imaginar tal coisa.
Acho que ele vai para Bath. Uma vez ouvi minha mãe perguntar se ele tinha estado em um prostíbulo. Você sabe o que é isso? Hope sabia o que era uma prostituta. Tinha ouvido Albert dizer a palavra algumas vezes e perguntou a Nell o que significava. Nell explicou que o verdadeiro significado era uma mulher que deixava um homem fazer o que quisesse com ela por dinheiro. Mas logo acrescentou que Albert usava a palavra para designar qualquer mulher que, em sua opinião, fosse feliz demais ou namoradeira. É uma casa de mulheres felizes, respondeu Hope, pensando que seria melhor não lhe dar a definição de Nell. Bem, então não culpo meu pai, porque minha mãe está sempre infeliz. Como ela pode ser infeliz? Perguntou Hope. Para Hope, Lady Hervey tinha a melhor vida possível. Ela sempre está, retrucou ele indignado. Chora muito por causa do meu pai, acha que ele não se importa com ela. Hope achou aquilo difícil de acreditar, porque todos sempre lhe diziam que Lady Hervey e Sir William tinham se casado por amor. Mas as pessoas pensavam o mesmo do casamento de Albert e Nell, e ela sabia de perto como aquilo era falso, e como era ruim morar com os dois. Minha mãe dizia que todos os casais brigam às vezes, disse ela, tentando oferecer algum consolo, porque o fato visivelmente o perturbava. Então não se preocupe com eles, dentro de pouco tempo você vai mesmo embora para a escola. Não quero ir embora, retrucou ele com ar sombrio. Sei que vou odiar, você pode vir me encontrar aqui de novo? Gosto de brincar com você. Hope imaginou que talvez o medo de ir para a escola fosse no fundo a razão de todas aquelas preocupações e que talvez ele também se sentisse sozinho. Só posso encontrá-lo às quartas-feiras. A menina abriu um sorriso, mas é melhor não contar a ninguém. Albert foi para a taberna em Chelwood assim que Hope chegou em casa. E nem sequer parou para repreendê-la por ter chegado tarde, porque já tinha comido na casa dos Harveys. Fazia isso com bastante frequência agora, pois Marta, a nova cozinheira, sempre o tratava com atenção exagerada. Nell costumava brincar dizendo que Albert tinha uma quedinha por Marta, embora a cozinheira tivesse bem mais de 40 anos e fosse gorda com dentes estragados. Por mais ridículo que fosse, Albert parecia apreciar a infinita admiração de Marta por seu trabalho no jardim, e a maneira como ela o bajulava tanto quanto as comidas que ela fazia. Como Nell não voltaria por algum tempo, Hope sentou-se na porta dos fundos para comer pão e queijo. Era um belo anoitecer, ainda quente com apenas uma brisa suave. O ar perfumado, com o cheiro do feno, recém-cortado. Era seu lugar favorito, pois o bosque estava à direita, à esquerda havia campos extensos, e à frente ficava a mansão no final do caminho arborizado. O sol estava se pondo e a casa adquirira um tom de damascos maduros. Hope estava distante demais para enxergar as rosas. Mas Nell tinha dito naquela manhã que as roseiras haviam chegado à janela do quarto de Lady Hervey e as flores enchiam o ambiente com seu aroma. O que Rufus dissera sobre os pais não lhe saía da cabeça e fazia com que se lembrasse do tempo em que brincava com ele. Na época, ela não tinha consciência da enorme distância que separava sua família da dele. Enquanto ela se encantava com os brinquedos de Rufus, os móveis elegantes e as lindas roupas de Lady Hervey, era envolvida pelo mesmo tipo de atmosfera calorosa que sentia em casa. Por isso sempre acreditou que Sir William e Lady Hervey eram exatamente iguais a seus pais. Agora, sabia que isso estava longe de ser verdade.
A nobreza era uma classe completamente diferente da dos trabalhadores, e a cordialidade que sentira em Briargate naqueles dias não vinha dos donos da casa, mas dos criados, 3 dos quais eram membros de sua própria família. Lady Hervey não criava Rufus, era Ruth quem o fazia. Ele só passava 1 hora por dia com a mãe. Com Nell entrando e saindo do quarto dele o dia inteiro e James levando-o para passear de pônei, Rufus provavelmente se sentia mais próximo dos Rentons do que dos próprios pais. Imaginava que era em parte por isso que Rufus queria encontrá-la de novo, mesmo que ele próprio não soubesse. Enquanto os Rentons contavam com Briargate para garantir sua subsistência, Rufus contava com os Rentons para receber carinho e afeto. Nunca vira Nell ou Ruth infelizes. Nem elas tinham a cara fechada e circunspecta da senhorita Bird. James devia provocar Rufus e brincar com ele como se fosse um irmão mais velho. Quanto a Hope, o menino provavelmente imaginava que, por ela ter sido sua primeira companheira de brincadeiras, agora poderia ser sua amiga, confidente e aliada. Ela suspirou, sabendo muito bem que Nell não aprovaria que mantivesse encontros secretos com Rufus. A irmã estava sempre lembrando a Hope sobre o seu lugar. Hope sabia que se tentasse explicar que Rufus se sentia solitário e triste, Nell daria um muxoxo e diria que ela estava dizendo bobagens. A irmã achava que um menino que tinha tanto só podia ser maravilhosamente feliz. Ao avistar Nell se aproximando da casa, Hope correu para encontrá-la. Mesmo à distância, podia ver que a irmã estava muito cansada e que andava mancando como se os pés doessem. Albert está em casa? Perguntou quando Hope a alcançou. Não, foi para a taberna. Nell assentiu como se estivesse contente. Como vão Matt e a família dele? Hope lhe contou tudo o que se lembrava do que Amy dissera durante a tarde. Acho que ela pode estar grávida de novo. Não afirmou que estava, mas parecia. Também achei quando a vi na igreja no domingo, concordou Nell. Pensativa. E Joe e Henry, você os viu? Hope não ia preocupar Nell contando que tinha visto os meninos pescando na ponte, quando deveriam estar trabalhando na fundição de cobre em Woolard. Eu os vi de longe, respondeu, porque era verdade. E se Nell pensasse que os vira na fundição, isto seria um motivo de ansiedade a menos para ela. Hope fez uma xícara de chá para Nell e foi buscar uma bacia com água para que ela pudesse pôr os pés de molho. Então se sentou com ela e perguntou quem fora jantar naquela noite em Briargate. Os Warrens de Wick Farm e os Metcalfes de Bath, respondeu Nell. Lady Hervey usou o vestido de cetim azul e estava muito bonita. Você diria que ela estava feliz? Arriscou Hope. Hoje ela parecia estar, disse Nell, flexionando os dedos dos pés na água morna e suspirando de prazer por estar finalmente sentada. Mas ela sempre parece se recompor quando o patrão está em casa. Quer dizer que fica infeliz quando ele está ausente? Como você gosta de fazer perguntas, Nell riu. Fica assim. Às vezes, quando sei que ela está chorando, tenho vontade de lhe dizer que eu ficaria feliz como um pinto no lixo se Albert fosse embora para sempre. Por esse comentário, Hope deduzia que a irmã tivera um dia difícil, pois, embora tivesse feito a observação com ar despreocupado, como se estivesse brincando, era uma frase bastante indiscreta para os padrões habituais dela. Nell nunca admitiu abertamente que se arrependia de ter se casado com Albert, mas Hope via isso todos os dias no rosto dela. É verdade que a tratava melhor agora, mas nunca demonstrou o menor sinal de afeto. E Nell desistira de tentar envolvê-lo nas conversas, apesar de ainda se incumbir de todas as tarefas domésticas de uma esposa, como limpar, lavar e consertar as roupas. Ela já não dava um pulo em casa durante o dia,
para preparar a ceia dele, porque Albert tinha começado a fazer suas refeições na mansão. Era como se Nell fosse sua criada, pois Hope não os vira se beijar ou abraçar desde o dia do casamento. Alguns meses antes, quando as regras de Hope começaram, Nell havia lhe explicado o que significavam e que logo ela começaria a querer um namorado. Preveniu Hope que não permitisse que nenhum rapaz ou homem tomasse liberdades com ela, pois o resultado poderia ser um bebê. Você é bonita e muitos homens vão desejá-la, disse ela em tom severo. Não se deixe enganar, Hope. O homem certo vai esperar pelo casamento. Ficou em silêncio por um tempo e, de repente, agarrou a mão de Hope com firmeza. Mas antes de você concordar em se casar, tenha certeza de que é você mesmo que ele quer, seu corpo, sua mente. Você inteira. Porque alguns homens não sabem amar. São apenas cascas vazias e desejam esconder sua doença tendo uma mulher ao seu lado. Hope percebeu que era assim que Nell via Albert, uma concha vazia, incapaz de amar. Também tinha uma forte desconfiança de que eles não praticavam o ato que fazia bebês, ou, a essa altura, com certeza Nell já teria um. A senhorita Bird, governanta de Rufus, deixou Briargate no fim de junho para trabalhar em Bristol. Ruth e Nell ficaram satisfeitas em vê-la ir embora, pois nunca tinham gostado muito dela. Mas não sabiam como Rufus passaria seus dias até que fosse para a escola em setembro. Ele detestava sair com a mãe, porém estava entediado e sozinho em casa sem ter com quem brincar. Gostava de cavalgar com o pai, mas mesmo quando Sir William estava em Briargate, ele raramente levava o filho consigo. James tentou encontrar tempo para sair a cavalo algumas vezes com o menino, mas como o segundo cavalariço tinha ido embora, tinha trabalho dobrado para fazer. Hope tentou se convencer de que suas reuniões secretas semanais com Rufus eram para fazer companhia ao menino. Primeiro ia ver Matt e Amy, porém voltava mais cedo, para passar mais tempo com Rufus. Seu rosto se iluminava quando a via, e ele sempre repetia que quarta-feira era seu dia favorito. Às vezes, ele levava presentes, caramelos, chocolate ou pêssegos maduros, coisas que Hope raramente tinha a oportunidade de comer. Entravam pelo bosque, muitas vezes até a grande lagoa rodeada de arbustos e juncos, e em dias muito quentes tiravam as meias e botas e chapinhavam na água. Hope descobriu que se sentia tão à vontade com Rufus quanto com a própria família, mas ele era muito mais gentil e amável do que seus irmãos. Não se importava quando ela só queria sentar-se ao sol e conversar, e não insistia em fazê-la participar de brincadeiras brutas. Apesar de, no início, ter pensado que estava apenas sendo caridosa com o menino solitário, depois do segundo encontro ficou tão ansiosa quanto ele. Deu-se conta de que também se sentia só, mas como estava cercada de pessoas o dia todo, nunca percebera tal coisa antes. Nell, Ruth e todos os outros criados de Briargate eram muito mais velhos do que ela. Só falavam do trabalho ou de mexericos do vilarejo. Rufus era muito inteligente, sabia muitas coisas que ela desconhecia, sobre lugares como Índia, África, América, e lia livros sobre esses assuntos. E falava sobre seus costumes e animais selvagens. Dizia que queria ser explorador e encontrar terras onde nenhuma pessoa branca tivesse pisado. Chegou a fazê-la ter vontade de ir com ele. Em troca, Hope falava sobre as pessoas com quem crescer e contava as histórias divertidas sobre elas. Eu queria conhecer pessoas engraçadas, disse Rufus, com bastante tristeza. Hope tinha acabado de contar como Jack Carpenter, da fazenda Nut Grove, não conseguira pegar seu porco do mato premiado, quando o animal escapou.
Ele gritava, brandindo um bastão comprido, para tentar tocá-lo de volta para a fazenda, e então o bicho se voltou contra ele e o derrubou na lagoa. Na verdade, eu só queria poder encontrar pessoas, continuou ele. Sabia que este ano só conversei com 3 pessoas além do pessoal de Briargate? 2 delas foram a senhorita Lacey e a senhorita Franklin, as idosas que às vezes vêm visitar minha mãe. Elas eram muito chatas, só sabiam falar sobre como quanto eu tinha crescido. A outra pessoa foi o ferreiro, quando fui com James pôr ferraduras nos cavalos, e ele só resmungava. Essa é outra boa razão para ir para a escola, então, disse Hope. Lá você vai ter muitas pessoas com quem conversar, e quando chegar em casa vai poder me contar todas as histórias divertidas sobre elas.